Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Na Mira do Trader, 10 horas e 41 minutos, terça-feira, 3/10 de 2023. Temos 21 graus, tempo nublado. Eu deixo meu abraço, carinho, amizade, Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Queridos, eu compartilhei um racional do YouTube. Eu falaria em compra nesse momento, eu só vou explicar alguns detalhes aqui. O TradingView é um cavalo bravo, você tem que domar. Você faz todos os detalhes, aí depois tem que auferir aos poucos. Mas é uma boa opção que nós temos e está tudo bem. Mas tem que saber domar o cavalo, que o TradingView não é mole, mas está certinho agora. Eu havia comentado, quando o mercado estava perto da mínima, lá no nosso glorioso Telegram, que eu acreditava numa ideia de exaustão, eu percebi grande volume, observei o livro de ofertas também, e que haveria um teste de 115 e 230. Logo a seguir, eu fiz o reader falando, olha, como o volume realmente está muito forte, nós temos um martelo típico, longa sombra inferior. Ele foi acionado com facilidade e eu acredito que irá romper o 115 e 230 e haverá o teste de 115 e 680. Então, para lá caminha o mini índice 115 e 680. Ok? Então essa é a nossa ideia. Quando ali chegar, será definido. O fato de romper o fundo anterior já mostra que os compradores devem dominar a sessão e mesmo que seja uma leve alta, Ibovespa, BOVA11 e mini índice vão fechar em campo positivo. Mas o 680 é onde define, porque se romper, qual que é o próximo patamar? 115.900. Acho possível? Acho sim. Ok? Então deve buscar o 115.680 durante a gravação e aqui decide, porque está a média de 21, rompendo, projeta 115.900. Tomar um pouquinho do meu energético aqui, ó, o Flower Fuse. Eu comprei numa adega aqui perto de casa, a Pink Lemonade. O que eu tomei de tangerina, capim e limão era melhor. Esse não é ruim, mas o outro era melhor. Capim, limão com tangerina, dos melhores que eu já tomei. Eduardo Fraga, nosso querido amigo de todos os dias. Boa noite, bom descanso, uma semana cheia de vitórias, luz e paz. Que assim seja, assim será. Daqui a pouquinho, querido Eduardo, teremos o relatório JOLTS de emprego. Espero que o mercado acelere quando ele for divulgado às 11 horas. É um dos pontos altos do dia. Jack Lee, ótimas análises, sigo comprado. Obrigado, professor. Então seguimos juntos, queridos. Comprados até as últimas, como fala aí a garotada. O João Welson, obrigado, professor, pelo excelente conteúdo. Bora vencer o mercado. Abraço. Essa é a ideia, vencer o mercado. Eduardo, Jack, John Welson, Luiz, RP, Muca News, alunos maravilhosos. São a nossa razão de ser, o Caio. Alguém colocou aqui Vivo São Paulo, mas é aluno nosso, tá tudo certo. O seu São Paulo, eu torci pro seu São Paulo, eu não sei se é homem ou mulher, porque tá o código aqui, porque eu acho que a sacanagem que fizeram com o Dorival no passado foi muito grande. Inclusive, não é a primeira vez que o Flamengo faz isso com o Dorival, é a segunda. Ele vem, faz um bom trabalho, é dispensado. Eu torci pro São Paulo na final, porque eu queria que a justiça fosse feita pelo que fizeram com o Dorival. Né, duas vezes, a que está fresca na memória é a do ano passado, onde ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Agora, o São Paulo não deveria estar na final e sim o Corinthians, porque o gol do Lucas foi de mão. Como o esporte não é vôlei nem basquete, então foi um gol ilegal. Caio Max Félix Mendonça, acompanha meu trabalho há muitos anos, esse querido amigo. Professor, eu comprei Natura, NTCO3, esse recuo na média de 200, no diário a 14,30. O que o senhor acha? Vamos ver então agora mesmo. Caio já acompanha o trabalho há muito tempo, é um querido aluno. E você que me ouve aí, comente, sinta-se à vontade, aqui é o nosso espaço. Nós somos uma família, uma comunidade, uma fraternidade. Então, o caso de Natura, eu acredito que se acertou o fundo, né, desse movimento corretivo. Está acionando hoje um martelo fora da banda, dentro da banda e parte inferior de um alargamento. Se eu fosse resumir tudo isso da sua manobra, é parabéns e bateria aqui palmas, porque foi realmente uma entrada fantástica. E nós temos o ativo na Top Traders e acreditamos que ele prosperará. Deve ser um dos destaques dessa reta final de ano do último trimestre, viu, querido?
Muca News, bom dia, professor. Essa figura deixada no dólar futuro, no diário pode ser considerado um enforcado? Vamos ver agora. Ele está falando sobre o fechamento de ontem, é um enforcado. Parabéns pela sua leitura sagaz, é um enforcado, longe da média, e hoje a gente tem uma shooting star informação, então provavelmente o dólar está marcando o topo. Né? Se não fizer hoje, o fará amanhã, está perto de marcar topo. Querido amigo RP, ele fala sobre o projeto 128 mil pontos, sim, está válido, só que é 126, ok? Se você for em todas as nossas redes sociais, Instagram, Telegram, tudo é alusível aos 126 mil pontos, mas são 126, não 128, ok? Maravilha. Então vamos lá. Então o John Elson, ele deixa aí a sua mensagem, Jack Lee, Eduardo. Então eu falei de Natura, agora vamos atender nosso querido amigo Luiz Gouveia. Boa tarde, para analisar Natura, vamos, quero Renner e Pague Menos agora. Natura já foi. Acredita no melhor desempenho das varejistas no quarto trimestre? Sim, acredito, e acho que vai ser um dos destaques junto com o índice do setor financeiro. Luiz, a gente tem uma média, eu fiz um estudo, eu tenho falado dele nas nossas redes sociais, que entre 99 e 2022, a média de rentabilidade no último trimestre é pouco abaixo de 10%. Mas em alguns anos superou. Eu acredito que esse ano vai superar os 10%, eu colocaria no mínimo 15% de valorização nesse último trimestre. Então, somando os últimos 3 meses, 15% de valorização. É o meu pensamento. Ok? Para o Ibov nessa fase final. Então, vamos fazer os ativos. Eu já fiz Natura, vamos estudar. Vamos é boa. Então, vamos estudar, vamos 3. O ativo, ele é controverso, foi rebaixado, foi elevado. Eu não entraria, não seria uma escolha minha. Mas se você me perguntar, Wagner, você tem que decidir aquela história, você é o trader, eu conto sempre essa história, né? Trader de um grande banco, é um tesoureiro que opera com suas dezenas de milhões e seu gestor fala, olha, você precisa definir ou é compra ou é venda, não pode ficar em cima do muro, eu compraria. Mas não seria um ativo que eu escolheria comprar nesse momento. Quero, até pegando um gancho no que você perguntou sobre os varejistas, ou as varejistas, ela é uma ação que nós temos na carteira e com peso 2. Está numa região de suporte, tem bons fundamentos. Hoje, por exemplo, o Grupo Mateus teve seu rating elevado, a gente realizou lucro, mas eu digo, é o setor, então eu compraria, tanto que estamos comprados com peso 2. Aí ele diz ali, os juros internos e juros externos podem gerar quantidade de fluxo de capitais? Olha, uma colocação muito inteligente. Como a gente tem queda de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos não se sabe quando será o primeiro corte, pode acontecer. Então o dinheiro migra para os títulos americanos. O que a gente tem feito, eu até falei que é a chave de tudo. Eu comentei ontem, olha, eu já operei juros há um tempo atrás, inclusive títulos americanos, operei DI aqui no Brasil. Se eu estivesse nesse momento operando juros, eu venderia, porque eu acho que vai montar topo logo menos, ok? Então eu seria vendedor de juros americanos, porque eu entendo que vai montar topo. Né? E é um grande sinal se montar e descer, deve aliviar as bolsas, trazer alta generalizada, então um topo nos títulos de 10 anos seria um sinal fantástico, ok? Então títulos de 10 anos é o nosso foco. Então eu acredito que sim, mas isso pode mudar se a gente tiver um sinal de um corte mais sério nos juros americanos, enfim. Mas é algo que realmente faz com que o dólar não ceda, digamos assim. Só que o mercado trabalha com expectativa futura, naturalmente. Com as boas ações do varejo descontadas, vale montar a posição para o médio prazo? Sem dúvida. Obrigado pelas análises sempre coerentes e técnicas, eu que te agradeço. Então, por exemplo, você pediu alguns ativos que nós temos. Por exemplo, Vamos nós não temos, mas nós temos Natura, Quero
Renner e também pague menos. Então, por exemplo, Renner, eu acredito que sim. Nós estamos vivendo um momento de oportunidades. Renner provavelmente montando um fundo duplo, eixo em 13,89 e pague menos. Mesma coisa, montando um fundo duplo, aqui o eixo 2,96. Suas ações podem trazer um resultado bastante impactante nesse último trimestre. Eu estou bem animado. Pessoal, sabe por que eu estou bem animado? Porque eu vivo um mundo real, né? A gente não vende ilusões pela internet. Então, poxa, eu sou pai de família, né? Tenho um filho fazendo faculdade, vai fazer cursinho pro AB, tenho uma filha estudando, tenho a minha família, ajudo as pessoas da minha família, tenho as minhas responsabilidades. Os meus funcionários são todos pagos absolutamente em dia, eu pago antecipado, eu não devo R$1 a fornecedores, os nossos softwares estão em dia, tá tudo certo aqui na Top Traders e na minha vida pessoal. Minhas obras eu pago tudo antecipado, geralmente até para ter desconto. Tá tudo entregue em dia, os imóveis que os meus inquilinos moram estão perfeitos, eu faço como se fosse para mim. Então eu vivo o mundo real, né? E a gente sabe todas as variáveis que envolvem as atividades profissionais de forma lícita, correta, acima das expectativas. Então a gente não vive uma ideia de ilusão. Então quando eu olho para os fundamentos, para o fluxo, eu falo, poxa, eu vou ganhar dinheiro nesse último trimestre. Isso me empolga por quê? Porque além de ser uma vitória de, como os nossos amigos comentaram, vencer o mercado, é dinheiro para a nossa família, para você comprar roupa, carro, casa, viajar, passear, se alimentar melhor, se vestir melhor. Então não tem, né? Então eu vivo a emoção junto com o aluno, porque eu tô skin in the game, minha pele está em jogo. O sustento da minha família, o meu lazer, o convênio médico da gente, eu não sou funcionário de ninguém, eu não tenho patrocínio. Né? Eu não tenho patrocínio de plataforma, de corretora, de nada. Aqui não tem Forex, não tem criptomoeda, é uma coisa pura, né, na essência educacional. Então, quando eu vejo uma possibilidade de o meu trabalho frutificar para mim e para os alunos, eu fico fico animado, fico empolgado, porque é daqui que a gente tira parte do sustento. Parte do sustento. A bolsa não serve, nunca você deve ter uma fonte de renda só, muito menos na bolsa. Mas eu fico empolgado porque eu falo, poxa, eu vou fazer dinheiro no último trimestre, então essa é a minha expectativa, ok? A Bolsa de Xangai a gente sabe que está fechada, a Golden Week, então, poxa, é um trabalho honesto, né, de muita luta. A Bolsa do Japão eu comentei com vocês que ela viria no fundo anterior, 31,275, é fácil esse estudo porque nós tivemos aqui entre os dias 14, 15 e 19 de setembro, um bebê abandonar de topo, né? No mínimo vem no principal suporte anterior. Então aqui, talvez repique, enfim. Se não o fizer, o próximo alvo será essa linha de retorno, ok? Então, poxa, um trabalho honesto, né, bem feito, é fantástico. Queridos, o minério, a liquidez é muito menor do que esperado, é esperado uma liquidez menor. Vejam, a gente deve estar falando aqui em 1/4 da liquidez, 1/5, 1/4, porque as bolsas chinesas não estão funcionando e o petróleo também não está negociando nem em Dalian nem em Qingdao. Então perde a referência, né, do minério. Sobre o petróleo, perde um pouquinho de liquidez pelo fato de não ter negócio na China, mas está negociando bem, com bom volume. A gente não tem aqui, mas eu vejo em outra plataforma. Então tem algo interessante, porque veja, tem um topo mais baixo que o anterior, foi acionado perda aqui do eixo A90,46, mas já está acima. Então isso frustra a ideia do teste do topo anterior, mas o petróleo assim, ele arrefece a inflação, tá tudo certo, deixa o petróleo quieto, né? Se continuar a queda, o alvo é o topo anterior, 84,89 no WTI negociado na NYMEX, mas tem dois suportes aqui que foram respeitados. Então se eu tivesse vendido aqui em cima, provavelmente eu zeraria, né? Eu liquidaria a operação e colocaria o lucro no bolso. Falei sobre os títulos americanos de 10 anos. As bolsas americanas,
O shutdown foi pelo menos adiado em 45 dias, mas tem a questão dos títulos americanos de 10 anos. Daqui a 4 minutos nós teremos o relatório JOLTS. Essa semana, os investidores ficam com foco totalmente voltado para o payroll na sexta, mas hoje tem JOLTS e ainda tem antes do payroll ADP. Então você tem que fazer uma média. É uma forma inteligente de fazer a leitura do mercado de trabalho. Então pode agora às 11 horas acelerar o movimento de recuperação aqui no Brasil. Quem sabe as bolsas americanas entrarem em território positivo, porque eu acredito que o relatório de JOLTS traga números um pouco mais fracos que o esperado. E nós temos um pivô em formação, fundo topo fundo, no S&P e no Dow Jones um provável fundo duplo. Maravilha. O VIX, eu falei em venda 19 para zerar 16 bingo, eu falaria em venda agora. Eu falei quando eu estava um pouco acima, 18,60 por ali, mas vale venda para zerar no mesmo ponto aqui, 15,83. Coloca 15,90 de repente, deve dar certo essa operação. Ou mesmo aqui 15,69, que é o topo anterior. Acho possível buscar essa região. E aí nós temos o EWZ, ainda respeitando o alargamento, fundo mais alto que o anterior. Então tá tudo certo. Ele opera aqui em uma região de gap. Né? Vejam, o gap, a máxima foi 29,74, a mínima do dia 27, 29,68. Então o gap foi fechado. Então uma região de suporte natural. Temos a Bolsa do Reino Unido, pressionando o topo anterior, deve montar fundo, assim como Paris deverá fazê-lo. Está novamente na base. Aqui a Bolsa de Paris. A gente pode, digamos, deixa eu traçar novamente aqui, fazê-lo de, que às vezes eu faço no iPad ou no iPhone, não fica tão perfeito quanto no computador, né? Eu faço ali à mão. Tá mais ou menos isso aqui. Tá bem pertinho de uma linha de retorno. Né? Acima do fundo anterior, 7033,83, claro que reforça a ideia de alta, também acima de 7052. Né? Primeiro fundo, segundo fundo a ser vencido de baixo para cima e deverá impulsionar o preço. E índice DAX na Alemanha, também na parte baixa de um alargamento, está levemente fora, mas acima do fundo anterior, 15,138, está acima nesse momento, deve mostrar força, tem um fora da banda dentro da banda, e um provável fundo duplo com eixo a 15,515 com 99. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. Bom, à tarde ou à noite eu farei stories e também alguns blocos do programa Clique. Então tá tudo bem. Acho que tá tudo certo. Hoje tem Corinthians e Fortaleza. Abraço aos queridos e maravilhosos alunos do Ceará. Tive muitos alunos, fazia os eventos ali no Hotel Diogo, participei de alguns também no Vila Galé, na Praia do Futuro. Hoje o Corinthians vai passar, Corinthians 4, Fortaleza 0. Abraço aos queridos alunos cearenses. Então o relatório JOLTS sendo divulgado agora, vamos ver como é que o mercado reage. Então o MME numa região sobrevendida, logo menos deve montar fundo. O relatório de hoje provavelmente está sendo divulgado, ou já foi, deixa eu ver aqui não estou logado no broadcast, aqui no computador. Não saiu ainda, daqui a pouco vai sair. Mas o mercado já está... Antes do JOLTS, o mercado começou a vender, momento de volatilidade. O DXY não tem sinal de topo, quando tiver, reforçará uma ideia de venda no dólar aqui no Brasil. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. A Vale, rara oportunidade de compra, pivô de alta informação, será acionado no rompimento de 67,72.
Sambi 11 eu tenho restrições, vocês sabem, questão do STF, provisionamento. Petrobras, caminhão subindo ladeira, eu acho que assim deve continuar. Não é uma ação que eu entraria, mas ela deve seguir em alta, sim. Pessoal, relatório JOLTS, abertura de postos de trabalho sobe a 9,6 milhões em agosto, previsão 8,9. Então, assim, realmente veio bem forte. Eu imaginava um valor bem abaixo disso. Então, o mercado americano realmente está forte. Vamos ver como o mercado irá reagir. Casas Bahia, titulares de CRIs aprovam não declaração de vencimento antecipado. Isso é bom. Notícia positiva para Casas Bahia. Se o relatório de outros viesse bem abaixo, o mercado já teria disparado. Ele veio alto, mas talvez o mercado não esperasse algo muito diferente. Então vamos ver como é que vai ser a reação do mercado. Mas é claro, né, no intraday está caindo. Um relatório de outros forte. Né, tanto que o mini índice saiu aqui de 115.400, está 115, caiu aí 400 pontos. Vamos ver se recupera a partir desse patamar. É provável que sim, porque o mercado talvez não esperasse nada muito diferente disso. Mas o que fez essa queda aqui de 400 pontos foi o relatório de outros. Agora às 11 horas. Vamos observar YouTube na tela. Então, YouTube, operando dentro de um triângulo, eu entendo como uma rara oportunidade de compra. Itaúsa, idem, né, ambas respeitando os seus fundos anteriores, marcados recentemente. BPAC, uma das ações que a gente vendeu perto da máxima. Hoje, se eu tivesse que decidir o que fazer em BPAC, eu compraria, não é uma ação que está na carteira, nós já realizamos, eu compraria, porque nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, figura de alta. Até para uma guerrilha rumo a 33,60 faz sentido. Chego em Bradesco, essa faz parte da nossa carteira, extremamente depreciada, interessante. Acima de 14,38 pivô de alta, tem gap para puxar preço aqui embaixo, aqui em cima também. BBS13 é a nossa bela adormecida do momento, um triângulo em formação. Uma vez rompido, deve ter um aumento de volume e volatilidade. E B13, SA3 não é uma ação que eu sou fã, não está dentre as minhas prediletas, mas depreciada dessa forma, vale sim uma posição, na minha visão, na ponta compradora. Então falemos dos astros agora. O primeiro deles é o Imob, respeitando o fundo anterior, então nós temos a expectativa pelo desenho de um pivô. Seria aqui um fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. IMAT, o IMAT, ele perde a referência pelo fato de não funcionar o mercado chinês. O sinal aqui é de um fundo duplo, com eixo na máxima do dia 29 de setembro a 5,650. Está na base aqui de uma cunha, tocando uma LTA. O IFNC entendo que será protagonista desse trimestre de um movimento de alta forte. Depois de tocar a base, uma espécie aqui de alargamento. Nós temos um provável pivô em formação de alta, fundo, topo, fundo. O índice de energia, eu entendo que está ocorrendo uma troca entre os setores. Tem um suporte a 83,726. Se não respeitar, deve buscar pelo menos a mínima do dia 1º de junho, 82,257, mas tem tudo para montar um fundo por aqui, no meu entendimento. Principalmente se operar acima de 84,093, que é a mínima do dia 27 de setembro. Índice de consumo na tela está bem distante da mínima recente. Esse é um ótimo sinal, né, que passa realmente a ideia de uma simples correção para posteriormente romper a máxima do dia 29, 2.818,89 e acionar um pivô de alta.
Small 11 bastante resiliente, eu só vou mudar aqui o segundo fundo. Né? É um padrão da alavanca, quando a gente tem um fundo mais alto. Que o anterior. Sabe por que provavelmente o relatório de Oates derrubou o preço? 400, 500 pontos, isso não tem dúvida. Ele veio forte, mas o que muda exatamente? Poxa, quem acredita que vai ter aumento de juros, né, pelo Banco Central Americano, seja esse ano ou em 2024, né? Acho que a grande questão é quando será o primeiro corte. Mas tudo isso, como eu comentei, resume-se aos títulos americanos de 10 anos. Então, se a gente não tiver realmente um sinal de queda, está na máxima agora, as bolsas não vão explodir, materializar um movimento forte na ponta compradora. Então, assim, eu seria vendedor dos títulos americanos nesse momento. Né? Venderia porque eu acho que está perto de formar um topo. Né? Nós tivemos aqui uma shooting star, ela foi neutralizada, sem dúvida nenhuma, mas logo menos formará topo. Esse é o meu entendimento. Então hoje eu completaria uma venda nessa região de 4752 e aí seguiria aí com uma expectativa de inflexão virada reversão. Acredito que nesse momento os títulos americanos, uma vez corrigindo, as bolsas teriam um forte impulso. Esse é o meu pensamento. Então o BOVA 11, eu vou ajustar aqui o segundo fundo. Aqui está, fundo topo fundo, mais alto que o anterior. E chegamos no Ibovespa em dólares. Então vamos ajustar também tanto essa linha capaz de conectar os fundos. Tá praticamente a ideia de um fundo duplo, mas está levemente acima do anterior, um eixo claro de W a 23,367. Casas Bahia. Interessante observar o ativo com o mercado sob domínio comprador. Quando o mercado se animou semana passada, ela também subiu um pouco. E eu entendo que é questão de tempo para que ela teste a máxima que negociou nesse contrato aqui na região de 81 centavos. E agora já junta aqui Casas Bahia, foi feito provavelmente uma junção com o código anterior, né, via 13. Então é bacana porque a gente tem uma referência melhor, um histórico mais interessante. E quando eu falo naquela região de 1,20, seria esse topo, 1,22. Então eu penso que no curto prazo essa região será testada e ela definirá o rumo do ativo. Você está falando que a ação vai dobrar, é mais ou menos isso. Mas a gente precisa ver se ela tem força quando o setor estiver subindo e também o mercado de forma generalizada. Aí nós saberemos se o problema é individual, setorial ou geral. Por exemplo, a bolsa subindo e o setor de varejo não vai. Acho difícil isso acontecer. Quando a bolsa subir, o varejo vai subir até com beta maior em relação ao Ibovespa. Por exemplo, o Ibovespa sobe 1,5%, algumas ações do varejo talvez subam 4%. Então a gente vai mensurar. E quando o setor subir, como é que ela se comporta? Eu acho que ela vai acompanhar o setor. Está muito descontada e 1,22 é um alvo, talvez para o mês de outubro, nesse ativo. Chegamos no Ibov. Fundo mais alto que o anterior. Aqui nós temos um provável pivô em formação, ponto que o acionará uma vez rompida 116,899, máxima do dia 29 de setembro. Vamos observar o milho. O milho parece que dessa vez vai, forte volume está apontando para o alto. Então o milho realmente desenvolvendo fundo. O DI, esteira do mercado americano, ponto que separa o joio do trigo, 11,070. Está um pouco abaixo, eu acredito que o DI esteja formando o topo. Eu venderia DI nessa região, como também eu faria com os títulos americanos de 10 anos. E sobre o mini dólar, a gente aguarda uma oportunidade, não tem um sinal ainda DXY muito forte. Sobre o mini índice, o relatório de Oates veio forte, mas o mercado está muito descontado. Então o que é provável? Que ocorra um rompimento de 115,525, que é a máxima do dia, e encoste realmente 115,525.
680, que é o meu prognóstico desde o período da manhã. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!